Bem, bom dia a todos e a todas. É com enorme satisfação que eu estou aqui, aceitando esse convite para participar dessa aula, né, sobre dengue, tendo em vista a importância do assunto para o Estado e para o Brasil como um todo, né, visto que nesses últimos 3 anos, a partir de 2013, nós tivemos uma entrada muito forte do sorotipo 4 no estado e no resto do Brasil também, e como consequência, devido à vulnerabilidade de toda a população, nós tivemos as piores epidemias dos últimos anos, né? Na realidade, de toda a história da dengue no nosso estado foi exatamente a partir de 2013. Em 2014, nós tivemos um certo arrefecimento do processo, mas tudo indica que 2015 está voltando com muita força a epidemia, né? É bem provável que não atinja os índices que atingiram em 2013, mas nós que trabalhamos como clínico, nós temos observado um volume muito grande de paciente que nos procura, né? Com casos muito variados do ponto de vista de situação clínica, né? Alguns leves, outros graves, outros com comorbidades, né? Ou mesmo com complicações do quadro clínico. Então é muito importante que a gente tenha claro o que nós não podemos deixar de fazer pelo paciente com dengue, né? Diante de um paciente com suspeita de dengue, que como nós vamos observar, nós temos um paciente com suspeita de dengue, é um paciente que está apresentando febre, né, quando nos procura. Essa febre, de um modo geral, dura no máximo 7 dias, mas tem casos raros que irá perdurar esse quadro febril mais prolongadamente, mas de um modo geral a febre se atém a 4, 5 dias ou no máximo 7 dias de estado febril, com pelo menos mais 2 sintomas: dor de cabeça, cefaleia, dor retroorbitária, que é muito comum. Esses outros sintomas aparecem em mais ou menos 50% dos pacientes: dor no corpo, né? Artralgia, não muito localizada, porque senão a gente, hoje, do ponto de vista de diagnósticos diferenciais, a gente já vai ter que colocar um outro diagnóstico diferencial quando a gente observar que o paciente está com muita riqueza de dores articulares e principalmente localizadas, porque aí hoje nós já temos a possibilidade da chikungunya, né? Então, do ponto de vista da dengue, nós estaremos estabelecendo um quadro febril e pelo menos mais 2 sintomas, que normalmente é a dor de cabeça, a dor no corpo, a dor retroorbitária, né? E um quadro um pouco mais sintomático e mais grave já nos leva a pensar em um quadro de dengue já complicado. Normalmente, os quadros de dengue complicado já são estados clínicos um pouco mais avançados da doença, normalmente a partir do 7º dia que a gente vai começar a observar os estados mais complicados, as dores torácicas, dores abdominais. Desde o princípio, o paciente que tende a agravar, ele é um paciente que vai estar apresentando náuseas, vômitos, né? E isso já é talvez, no meu ponto de vista, o sinal de alerta mais importante, que é exatamente o paciente com náuseas e vômitos, porque o grande segredo da dengue, aquilo que nós profissionais temos que estar atento, é o padrão de hidratação desse paciente. Então, se o paciente, se a desidratação é a doença, é o quadro mais importante da dengue, o paciente com náuseas e vômitos é o paciente com maior risco de agravamento, né? Além desse fato, a gente deve ficar atento para os pacientes que, desde o primeiro momento, a gente tem que ficar mais atento, que é o caso da gestante, pacientes acima de 65 anos, pacientes com comorbidades, né? O paciente com diabetes, paciente com insuficiência renal, são todos pacientes que têm um certo grau de imunodepressão. A doença por si, a dengue por si só, já leva a um estado de imunodepressão transitória, né?
associada a essas outras comorbidades, pode levar a um agravamento da situação do paciente. Então, nós devemos estar alerta para essa situação que nos chega do paciente que já tem uma comorbidade, né? Então, isso é muito importante e a gente precisa realmente estar atento. Você imagina o que representa hidratar uma paciente gestante. Esses dias mesmo, para minha preocupação, eu tive uma gestante com dengue e, para a sorte dela, ela evoluiu bem, mas é um quadro que deixa a gente muito apreensivo com a evolução. Lembrar que nos casos que nós estamos fazendo a primeira anamnésia e ainda não temos nenhum exame na mão, é sempre importante fazer a prova do laço, né? Porque a prova do laço é o sinal, é o estímulo ou é o sangramento estimulado. Quando a gente ainda não tem nenhum exame laboratorial e, por outro lado, nós estamos fazendo a primeira anamnese e o primeiro exame físico, é sempre importante a gente ter a prova do laço, porque isso também já é um sinal de alerta importante do ponto de vista clínico e laboratorial. Os diagnósticos diferenciais que nós devemos fazer, a gente tem sempre que levar em consideração a questão epidemiológica. Se esse paciente, nos últimos 60 dias, se ele realmente ficou estabelecido na sua cidade, no estado, no caso, em Goiânia, nós não temos tido malária, tivemos alguns casos, mas foi um foco que já está bem bloqueado. Então, se esse paciente veio de outra região, esteve viajando para uma zona rural, beira de rio, a gente tem que ficar pensando que esse paciente, além do quadro de dengue, a gente precisa suspeitar de uma malária, né? E isso porque, se a gente for para o exame de sangue de um paciente com malária se assemelha em muito ao da dengue. Para um profissional bem experiente, vai perceber que no caso da malária nós estaremos sempre observando anemia. E no caso da dengue, principalmente na hora que a doença está se instalando, dificilmente a gente vai observar anemia nesse paciente. Pelo contrário, nós vamos ver hematócrito e hemoglobina com hemoconcentração. Então, isso dificilmente vai acontecer no caso da malária, enquanto que na dengue sempre vai estar acontecendo. Isso é um dado, tipo, uma dica interessante para você já fazer o diferencial. Além que, é claro, se você sabe que esse paciente esteve numa região de risco de malária, você vai pedir a pesquisa de hematozoário para esse paciente, né? Nós temos, com uma certa frequência, pessoas que viajam para a África, então temos que ficar atento a isso. E não é impossível esse paciente ter as duas doenças, tá? A meningococcemia, que também faz um diagnóstico diferencial com a dengue, nós temos que lembrar duas coisas fundamentais. Primeiro, o hemograma desse paciente vai ser um hemograma completamente diferente, porque nós teremos uma leucocitose diferente da dengue, que nós temos uma leucopenia quase que em 100%. As hepatites virais, normalmente, desde o primeiro momento, nós não teremos uma leucopenia e teremos as enzimas hepáticas muito alteradas. Lembrando que a dengue sempre pode estar alterando as enzimas hepáticas, mas normalmente não são muito elevadas. Raros os casos que a gente vai observar isso. Os demais diagnósticos diferenciais, como como leptospirose, sepsemia, pielonefrite, o diagnóstico diferencial fundamental vai ser não tanto na clínica, mas principalmente no hemograma. O hemograma dessas doenças bacterianas, elas cursam sempre com uma leucocitose, enquanto que, obviamente, na dengue nós temos leucopenia. Síndrome retroviral aguda é um diagnóstico que a gente tem que ter muito cuidado. Jovem, faixa etária de 20 para 30 anos, pessoas que não se cuidam nas relações, ou seja, não têm o cuidado de uso de preservativo, pode estar iniciando um quadro de uma síndrome retroviral aguda. Já tive a oportunidade de fazer diagnóstico de pacientes com HIV a partir de uma
de um encaminhamento de suspeita de dengue que estava se prolongando nas febres. Isso, então, não é de todo incomum. Nós temos que ficar alerta para não deixar acontecer de passar por você um HIV e você pensar que é pensar inicialmente que é uma dengue, não aprofundar no diagnóstico e depois o paciente deixar de ter oportunidade de começar o seu tratamento para o HIV porque não foi feito o diagnóstico na hora certa. A síndrome monolike, do ponto de vista clínico e laboratorial, tem muito a ver com a dengue no início, mas, de um modo geral, logo vai se diferenciar, porque é uma doença que tem uma história clínica muito mais arrastada, normalmente vai durar aí umas 3 semanas com estado febril, mesmo que a febre comece a amenizar no decorrer do tempo, e quase que sempre nós teremos, na monolike, nós teremos gânglios palpáveis, o que dificilmente a gente vai observar nos pacientes com dengue. É o caso, por exemplo, do Epstein-Barr, do citomegalovírus, mesmo a toxoplasmose, né? Então, esses diagnósticos diferenciais que estão colocados aqui, são todos eles possíveis, né? Mas se a gente for cuidadoso, a gente vai poder claramente, desde o primeiro momento, nortear o nosso diagnóstico para a dengue, se ele contar com alguns elementos importantes como esse que nós acabamos de discutir. Bem, o grande segredo da dengue, isso aqui eu acho que se de tudo não se guardar nada, guarde-se isso. O grande segredo da dengue é a hidratação. O paciente, desde o primeiro momento que ele nos chega no nosso consultório, nós temos que estar muito preocupados. Se há uma suspeita de dengue, precisamos deixar esse paciente bem hidratado. O primeiro hemograma, se esse paciente tiver um hemograma anterior para nos nortear o que é o padrão de normalidade, será muito interessante. Caso contrário, a gente vai estabelecer aquilo que nós já conhecemos bem. Um paciente do sexo masculino, nós vamos esperar um hematócrito de 44 e em torno de 44 para 46. Se tiver mais alto que isso, é o primeiro sinal claro do ponto de vista do exame de desidratação. E na anamnésia, a gente sempre vai observar que o paciente está desidratado quando a dengue está no segundo, terceiro dia. E esse quadro é bem evidente quando a gente analisa a conjuntiva do paciente, quando a gente observa a textura da pele desse paciente. Dependendo da idade, isso fica mais fácil ou mais difícil de observar esse quadro de desidratação. Mas sem dúvida nenhuma, o mais importante que você pode fazer para o paciente: hidratá-lo desde o primeiro momento. Se for possível, se o paciente não estiver nauseado e nem vomitando, vai por via oral e tenha claro que você precisa de ter uma hidratação a cada 24 horas, próximo de 4 litros de líquido, preferencialmente pelo menos 1/3 do soro de reidratação oral e os outros 2/3 com água pura mesmo ou algum hidratante, algum suco, né? Mas fundamentalmente nós temos que ter esse norte, não deixar o nosso paciente desidratado. Isso é o fundamental, porque isso vai fazer o grande diferencial da evolução desse paciente. Lembrando que esta é uma doença dinâmica. Hoje o paciente pode não estar desidratado, amanhã ele já está desidratado. E ele desidrata todo dia. Então, se você teve o cuidado de hidratá-lo hoje, amanhã você tem que estar fazendo exame. Todo santo dia, todo dia dessa evolução, você tem que estar fazendo exame. Dependendo da evolução, dependendo do nível de plaqueta, você vai ter que estar fazendo exame 2 vezes por dia. Se você pega um paciente que está numa faixa de plaqueta de 80, você já tem que ter o cuidado de pensar, de fazer esse hemograma desse paciente 2 vezes por dia, pelo menos com o objetivo de ver leucócitos, hematócritos e plaquetas. Por outro lado, pode chegar para a gente um paciente que já está lá no 4º, 5º dia de evolução e já pode ter sinais de alarme.
e que nós, enquanto clínicos, temos que estar muito atento. Paciente com dor abdominal intensa pode estar significando, representando hemorragia digestiva, hemorragia intraabdominal, digestiva, desculpa a palavra, mas na verdade intraabdominal, algum derrame cavitário. Vômito persistente cai naquilo que eu comentava, desidratação, e o maior perigo que nós temos para o paciente é a desidratação. Hipotensão postural, muito comum, paciente sentindo tontura na hora que levanta, lipotímia, então sinais de desidratação. Lembrando que a desidratação do paciente com dengue não vai estar refletindo num primeiro momento num choque, mas sim num pinçamento da pressão, ou seja, a sistólica se aproximando, convergente para diastólica. Então, é o paciente que está com pressão de 10/8, é o paciente que está com pressão de 9/7, é o paciente que está com pressão de 11/9, né? Lembrando que esse paciente pode ser hipertenso, então aquela pressão associada ao uso de medicamentos, né, pode estar atrapalhando a nossa análise. Hepatomegalia dolorosa também é um grande sinal de complicação desse paciente. Sangramento mucoso, né? Se você fez o teste do laço e ele não se mostrou positivo, porque você poderia ter feito esse diagnóstico já mais cedo, mas se ele não se ou se você pegou o paciente já andando, como dizer, a doença já no 4º, 5º dia, você pode ter que verificar isso já nesse momento. Hemorragias importantes, como hematêmese, melenas, são todos sinais de alarme e todos quadros que podem aumentar a hemoconcentração desse paciente, aumentar a desidratação. Então, o paciente que está com diminuição da diurese, hipotermia, né? Aumento repentino de hematócrito, isso representa muitas vezes derrames cavitários, né? Em suma, esses sinais de alarme normalmente não vão aparecer no paciente no primeiro dia de doença, mas sim lá pelo 4º, 5º, 6º dia, ou seja, quando você acha que o paciente está melhorando, pode ser que comece a apresentar sinais de alarme que vai justificar você intensificar os cuidados, até justificando muitas vezes você sair de uma hidratação oral para ir para uma hidratação endovenosa. Nessa doença, como eu já disse, é uma doença dinâmica, nós temos que tomar muito cuidado com os vômitos desse paciente, porque lembra novamente a história do paciente desidratando. Vomitou, está desidratando. E é uma desidratação que não altera sódio e pode alterar um pouco o potássio. Mas o que eu quero chamar a atenção é que muitas vezes o paciente não se sente desidratado. É aí o olhar do clínico que vai contribuir para a percepção de que ele precisa hidratar e não deve ser hidratado de forma tímida, deve ser bem hidratado, 80 ml por quilo dia, né? Uma preocupação de hidratá-lo bem nas primeiras 6 horas. Então, se o paciente tem sinais de alarme, nós vamos classificá-los como de um grupo C e D. Se ele não tem sinais de alarme, A e B. Isso é uma classificação que nos ajuda para nortear como vamos conduzir esse paciente. Se devemos aumentar as atenções, com exceção daquele paciente que nós falamos lá no início, que eram pacientes com comorbidades, que esse tem que estar alerta o tempo inteiro, outros pacientes ficam nessa situação. Se eles não têm sinais de alarme, ficam numa classificação A e B e o acompanhamento é ambulatorial, apesar que você não pode pensar que não mereça muito cuidado. Merece muito cuidado, mas dá para você acompanhar ambulatorialmente. Se esse paciente tem sinais de alarme, o ideal é que você faça um leito-dia com ele onde você estiver, seja num CAI, seja num posto de periferia, seja, se você não tem outra condição, hospitalizado, quer dizer, se precisa hospitalizar, né? Por quê? Porque o A e B são esses pacientes que estão relativamente bem, mas no caso do B, já tendo uma prova do laço positiva. No caso do C, que seriam os sinais de alarmes presentes, nós estaríamos com um paciente com grau de desidratação acima de 10% e com outros sinais de alarmes que nos preocupam.
só para reforçar os sinais de alarmes, né? Lembrando aí que todos eles, de um modo geral, ou vão levar à desidratação ou vão aumentar, fazer a hemoconcentração, porque já está numa situação mais avançada. Então, se tem sinal de alarme, vai para C e D. Se não tem sinal de alarme, fica no grupo A. De qualquer forma, você vai fazer prova do laço, porque se for prova do laço positiva, já pertence ao grupo B. O grupo A a gente estabelece como ausência de manifestações hemorrágicas espontâneas e ausência de sinais de alerta e, obviamente, prova do laço negativo. Normalmente, lá pelo quarto, quinto dia, é que nós temos que ter mais cuidado, porque vai desaparecer a febre, de um modo geral, mas podem começar a aparecer os riscos das complicações. Então, os sinais de alarmes vão se apresentar exatamente nesse momento. Só que você não pode esquecer que você já pode estar pegando o paciente exatamente nesse momento já, no quarto, quinto dia de evolução. E nem sempre o paciente sabe definir bem como é que começou essa doença, que dia que começou. Então ele, não, achei que foi na quinta, não, acho que foi na quarta. Então, quer dizer, você não fica muito bem definido essa situação da hora que a doença realmente começou. Então, a gente tem que ficar sempre alerta, cuidadoso, para a gente não, literalmente, na linguagem popular, não tomar pança. Então, só alertando aí para esses cuidados. Grupo B é um paciente que tenha o quadro clínico típico de dengue associado a uma prova do laço positiva. Só para chamar a atenção de todos aí, cuidado com os vômitos, né? Voltando aí à importância da desidratação, fique de olho, né? Grupo B, só para reforçar aqui, homens que caem no grupo B, já seriam homens com um grau de desidratação acima de 10%, né? É muito interessante que na hora que você estiver com esse paciente, você questioná-lo se ele não tem um hemograma recente, para você poder ter como parâmetro aquele padrão de normalidade para você comparar, porque aí você tem uma noção mais clara do que esse paciente está de grau de desidratação, porque vai que esse paciente tem algum problema já constitucional e não tem a anemia, já é um paciente com anemia. Então, um 44% para ele vai ser um grau de desidratação importante. Eu estou chamando atenção nisso porque eu estou cuidando de um paciente que tem uma hepatoesplenomegalia de origem. Quer dizer, o paciente tem uma hepatoesplenomegalia de origem, de uma doença de básico, genética. Quando te procura com um quadro de dengue, o hematócrito dele nunca vai chegar a 44, porque a base dele é 36. Então, se chegar a 40, já está muito desidratado. Então, se você tiver esse componente na sua mão, esse parâmetro é sempre importante. A título de geral, fica esse padrão de normalidade aí, que seria o homem acima de 50 e a mulher acima de 44. Lembrando que não estou querendo aí diminuir a importância da análise da mulher, porque infelizmente ela também tem sido tão acometida quanto o homem nessa história da dengue, né? E mais ainda porque dia 8 é o Dia Internacional da Mulher. Se a gente não falar bem delas aqui, nós vamos sair daqui apanhando. Já tem alguém ali que já está bravo comigo só porque eu não estava falando com a mulher. No grupo B, se o paciente já atingir naqueles cuidados que você teve dentro do seu ambiente de trabalho, lá um cais, um posto, um leito-dia, e atingir uma hidratação legal, então você manda para casa. Se ao invés de atingir um melhor padrão de hidratação, depois da sua hidratação, o paciente foi aumentar o hematócrito, o surgimento de sinais de alarme, então esse paciente deve ser conduzido como grupo C, que vai implicar de você deixá-lo internado, reavaliação, né, para manter hidratando ele dentro do serviço, né? O grupo C, nesse grupo C e D nós temos os pacientes que têm sinais de alerta ou mesmo estado de choque, né? Choque hipovolêmico, manifestações hemorrágicas ausentes ou presentes
e iniciar a hidratação imediatamente, independente do local de atendimento. Quer dizer, aquele paciente que você tem que estar preocupado em pegar uma veia e fazer uma hidratação mais volumosa. Ele já pode estar internado, ele já estava classificado como B e simplesmente por você não conseguir atingir seus objetivos, você vai manter ele internado porque ele assim vai necessitar, tá? Se não tiver hipotensão, permanece no grupo C. Se tiver hipotenso, grupo D. Então, de um modo geral, o que que mais chama atenção e que mais eu acredito que que nós temos de mais importante com relação ao conhecimento do paciente com dengue é exatamente uma boa anamnese, um bom exame físico para, desde o primeiro momento, detectar se esse paciente está desidratado, porque você tem que definir que tipo de hidratação que esse paciente vai merecer. Se ele tem náuseas e vômitos, ele já vai ter que ter uma hidratação endovenosa. Se ele tem um padrão de desidratação, mas está tolerando bem uma hidratação via oral, você vai orientá-lo para fazer um padrão de hidratação muito bom, porque é isso que vai fazer o diferencial da evolução desse paciente. Então, basicamente, o que eu gostaria de chamar a atenção para com o manejo do paciente com dengue seria exatamente esse foco. Ficar atento para não deixar teu paciente desidratar a partir do momento que você está com ele nas tuas mãos. Esse paciente precisa, nesses próximos 7 dias, passar o tempo inteiro bem hidratado. E você pode, no decorrer dessa evolução, perceber que você até hiperidratou, mas a hiperidratação só vai ser problema se o paciente tiver alguma comorbidade, for um paciente idoso, for um paciente cardiopata. Caso contrário, você logo a seguir, você reduz essa hidratação, que você vai atingir seus objetivos, de manter sempre hidratado, e na hora que você tirar um pouquinho o volume, ele consequentemente voltará a um padrão de nível satisfatório. De um modo geral, era isso que eu gostaria de deixar como mensagem sobre como cuidar desses pacientes com dengue, aquilo que a experiência da gente tem mostrado, aquilo que a experiência de colegas que trabalham com a gente também tem demonstrado, né? E, no mais, eu acredito que eu estou aí à disposição, me parece que serão possibilitados questionamentos para posteriormente a gente retornar para uma discussão. No mais, muito obrigado aí pela atenção de todos, né? Espero que tenha contribuído para esse momento que nós estamos vivendo, tanto na cidade de Goiânia como em todo o estado. Muito obrigado.